Alunos da mediação tecnológica, estamos aqui. Aquele momento que eu tenho certeza que você estava esperando por esse momento. Vem cá comigo. Ok? Você estava esperando por esse momento? Porque esse momento que vocês vão ver o que vocês aprenderam na unidade 1. Chegou a nossa primeira avaliação. E eu vou aqui com vocês fazer uma revisão dessa avaliação para que vocês não tenham dificuldade na hora de fazer a prova, façam uma prova tranquila. Vocês vão acompanhar comigo, aí na tela de vocês, essa avaliação. Vem aí na tela, ó, aula 18 aí, que vai ser justamente a nossa revisão geral da unidade 1. Os conteúdos da unidade 1 que nós trabalhamos envolvia a transformação do século XX, o fim do Império, a proclamação da República, o Brasil nessa primeira república, as revoltas da primeira república, as revoltas na capital do Brasil, aí, que nós vimos revolta da vacina, da chibata, entre outras, a arte, a ciência e ideologia na Belle Époque, a Primeira Guerra Mundial, a parte 1, nós tivemos aí a parte 2 e 3 da Primeira Guerra Mundial, foi quase uma novela. Nós temos aí a Revolução Russa, parte 1 e 2, a crise do capitalismo, nós vimos lá a quebra da Bolsa de Nova York, toda aquela questão do capitalismo todo se dissolvendo. E vimos também esse totalitarismo aparecendo na Europa, em duas partes. Vimos totalitarismo aparecendo em Portugal, na Espanha, na Itália, na Alemanha. O pior deles aí vai ser na Alemanha com Adolf Hitler. Lembra lá? Pois é. A difusão desse totalitarismo, inclusive no Brasil aqui, que nós temos um movimento integralista brasileiro, que representava esse movimento totalitarista, ok? E tivemos também a Era Vargas aí, que nós trabalhamos aí toda a Era Vargas, que não está aqui, mas nós trabalhamos toda a Era Vargas. Aula 1, então, nós temos o fim do Império, a proclamação da República. Lembra desse assunto aí, aluno? O fortalecimento do Exército, o governo provisório, as mudanças institucionais, os governos militares, a questão do primeiro presidente aí. A gente começa nessa aqui falando sobre esse fortalecimento do Exército. Por quê? Porque é bem característico o fortalecimento do Exército que o Exército ele sai da Guerra do Paraguai, que foi a guerra que ele vai participar, muito fortalecido, só que pouco reconhecido pelo governo imperial. Dom Pedro II não reconhece muito o Exército. Dom Pedro II era muito ligado à armada, que é a Marinha, certo? Muito ligado à Marinha. Então, o Exército é meio descartado. Tanto é que começa revoltas internas, o coronel Cunha Matos, Sena Madureira, ataca o ministro Alfredo Chaves, que era um ministro da guerra. E chegamos em 1887, depois de outros atritos entre os militares e o Ministério da Guerra, foi fundado o Clube Militar. Você não é do clube, você não é do clube, porque era o Clube Militar. E esse Clube Militar aí vai se fortalecer muito. Outra questão que nós vamos ver, com a proclamação da República, o Clube Militar vai se fortalecer, Marechal Deodoro, juntamente com outros integrantes e civis também vão estar envolvidos. Em 15 de novembro vão proclamar a República Federativa do Brasil. E nesse momento forma-se um governo provisório, que vai ser justamente com o Marechal Deodoro da Fonseca. E esse governo provisório ele tem aí a instituição do federalismo, a separação entre igreja e Estado, agora igreja é uma coisa, Estado é outra, criação de novos símbolos nacionais e a lei do grande naturalização. Estrangeiros passaram a ser naturalizado brasileiro. Também nós observamos aí no novo governo, organizado por dois grupos militares, de cafeicultores e de profissionais liberais, eram liderados por Marechal Deodoro da Fonseca, que se torna o primeiro presidente. Está dado o início, então, dessa proclamação da República. Depois nós temos aí o Brasil nessa primeira República, que é a República da Espada, a República Oligarca, a economia da República Velha, o coronelismo. Essa primeira República que o Brasil vai ter, ela começa com a República da Espada. Aqui nós temos... Vamos lá, vamos para frente para a gente entender aqui.
Aqui nós temos duas figuras. Uma é o Marechal Deodoro da Fonseca, aquele que foi presidente do Clube Militar, amigo de Dom Pedro II. Até então imperialista, agora ele não, eu sou republicano. E ele vai liderar isso daí, nessa Primeira República. Só que o Marechal, depois que tem a Constituição de 91, ele se torna presidente da República eleito pelo Congresso, mas ele não consegue governar um ano. Ele vai abdicar do governo dele. E aí entra o Floriano Peixoto, que era para o Floriano Peixoto ter feito novas eleições, mas Floriano Peixoto disse, não, eu não vou perder essa oportunidade de governar o Brasil. Floriano se torna o segundo presidente militar e o segundo presidente da República, a República da Espada. Depois que a República da Espada acaba, nós temos em 1894 o início da República Oligárquica. Pela primeira vez entra um civil no poder republicano. Nós temos aí Prudente de Moraes. Prudente de Moraes vai ser o primeiro civil a governar. Só que uma coisa que eu quero que vocês observem, começa um sistema coronelista. As oligarquias, elas começam a dominar a política brasileira. E o coronelismo aqui tem a questão do voto de cabresto, tem todo o curral eleitoral, tem todo um controle aí, ó, desse político que estava com a presidência da República, São Paulo e Minas Gerais, e o povo aqui embaixo pedindo esmola. Essa política é chamada de política café com leite, porque é uma troca de poder entre São Paulo e Minas Gerais. E vamos sair um pouco do Brasil e vamos para o mundo. Enquanto isso, enquanto o Brasil estava numa disputa aqui republicana, estava numa estrutura republicana, o mundo estava passando por uma crise muito forte. E essa crise que o mundo estava passando resultou no que nós vamos conhecer como Primeira Guerra Mundial. Vai resultar como Primeira Guerra Mundial aí, ó. Primeira Guerra Mundial. Os antecedentes, o imperialismo, o nacionalismo, a corrida armamentista, a política de aliança, conjuntura ibérica. Vamos entender como é que começa, alunos. Olha aí, ó. Primeiro, nós vamos ver aqui o imperialismo e o nacionalismo, eles são características que vão levar à Primeira Guerra Mundial. Por quê? Porque o imperialismo são aquelas nações europeias que elas saíram conquistando grande parte do mundo. O mundo vai ser dividido, vai ser fatiado. Vai ser fatiado entre os países europeus. Vão conquistar a Ásia, a África, os holandeses e os britânicos na África do Sul e os britânicos e franceses na África do Norte. Tudo conquistando a Alemanha. A Alemanha ficou de fora. Estava muito descontente. A Alemanha e a Itália, elas vão ficar de fora disso aí, desse imperialismo. A França não via a hora de tomar a Alsácia-Lorena da Alemanha. Começa também uma política nacionalista aqui, ó. Olha, vamos defender a nossa nação e tudo. Tudo isso vai ser pressuposto para que aconteça a Primeira Guerra Mundial. Para que aconteça a Primeira Guerra Mundial. Esses antecedentes, esse imperialismo nacionalista, a corrida armamentista começa uma corrida forte por armamento. Eu quero arma, eu quero munição. E começa a política de alianças. Lembra da Tríplice Aliança e a Tríplice Entente, que vão se formar aí nesse momento? Assim se deu essa conjuntura desse conflito bélico. Ok? Que nós vemos aqui. Depois nós estamos vendo aí, ó, a formação de blocos econômicos. Bloco de países. De um lado aí a Tríplice Aliança, de outro a Tríplice Entente. As principais fases da guerra, o fim do conflito e a paz dos vencedores, que nós trabalhamos nessa aula. A Alemanha, o Império Húngaro, e a Turquia e a Bulgária, as duas últimas em 2014, elas vão formar a Tríplice Entente. Bem antes da Tríplice Aliança. Alemanha, Império Austro-Húngaro, aqui, e Itália, formam a Tríplice Entente. A Itália depois ela vai sair, em 1915, da Tríplice Entente e vai passar para a Tríplice Aliança. Já a França, Inglaterra, Rússia e Bélgica, a Bélgica que inicialmente começa neutra, a Sérvia, Itália, a partir de 1915,
A Grécia e o Japão, a partir de 1937, vão formar a Tríplice Aliança. Olha aí como está essa divisão. E o Brasil? O governo do Brasil foi o único da América do Sul a entrar efetivamente nesse conflito e declarar guerra à Alemanha. O Brasil ficou mantendo suprimento, mandou aviadores para lá, então ele tem uma participação. E aí nós nos deparamos com essa Primeira Guerra Mundial aí. 11 de novembro de 2018, termina essa Primeira Guerra Mundial. O conflito chega ao fim, o conflito esse aí que começa em 1914, com o assassinato do príncipe Francisco Ferdinando. Quando chega em 1918, é assinado o Armistício de Copenhague. Só que o Armistício de Copenhague de 18 não é definitivamente os termos do fim da guerra, porque os termos vão ser nesse Tratado de Paz. O Tratado de Paz de Versalhes de 19 é um tratado de paz que humilha a Alemanha, tira da Alemanha qualquer direito. Reconhece a Alemanha como grande culpada dessa guerra. O saldo dessa guerra foram de 9 milhões de soldados mortos, 21 milhões de soldados feridos. Morreram vítimas da guerra perto de 10 milhões de civis, gente. 10 milhões de civis. Morreram mais civis do que militares dentro dessa guerra. Então foi uma guerra cruel, uma guerra de trincheira, uma guerra ali horrível, essa guerra. A paz dos vencedores. A Alemanha ela teve que entregar à França a região da Alsácia-Lorena, que ela tinha ganho anteriormente, agora ela tem que devolver para a Espanha. A Alemanha teria que entregar o material bélico e transporte aos países vencedores. A Alemanha teria que pagar enorme indenização aos países vencedores e reduzir o seu poderio de seus exércitos. Então, a Alemanha ela estava nesta maneira. Se não bastasse essa Primeira Guerra Mundial aí, duras imposições alemãs, foi definido esse novo mapa da Europa. A Liga das Nações vai ter um papel fundamental aí para evitar futuras guerras. E quem ganha com isso é os Estados Unidos, que não teve um pipocozinho em seu território. Sai o grande vencedor dessa guerra, os Estados Unidos. Porque nós temos aí, essas duras imposições à Alemanha. Então essa conferência lá em Versalhes, em 1919, aqui assinado, meu professor Beto, pelo amor de Deus, olha essa sua letra, professor Beto, vamos apagar aqui, 1919. 1919 aqui, nós temos o Tratado de Versalhes e as duras imposições à Alemanha, que vai ser aí, os alemães consideravam injusta, vingativa e humilhante o Tratado de Versalhes. Foi cruel para a Alemanha. Crueldade essa que vai ser construído um novo mapa da Europa. Mudanças territoriais no mapa político da Europa. Gente, cadê o Império Alemão? Desapareceu. Cadê o Império Austro-Húngaro? Desapareceu. Cadê o Império Russo? Desapareceu. Cadê o Império Turco-Otomano? Desapareceu. Vocês estão percebendo aqui que os caras entraram para fortalecer os seus impérios e acabou esses impérios desaparecendo. E no lugar dele vão surgir novos países. A Hungria, a Polônia, a Áustria, Letônia, Lituânia, Estônia. Além da Tchecoslováquia e os Iugoslávias, hoje desmembrada em várias repúblicas, como a Bósnia, Herzegovina, Croácia, Estônia, Macedônia, Montenegro, Sérvia, Kosovo. Então nós estamos vendo aqui o mapa da Europa, o mapa político da Europa, completamente diferente daquele que tinha antes da Primeira Guerra Mundial. É criada a Liga das Nações, 28 de abril de 1919. Os membros da Conferência de Paz de Versalhes aprovaram a criação dessa Liga da Nação. A missão seria agir como mediadora nos conflitos internacionais. E essa Liga das Nações não reuniu forças políticas.
necessária para cumprir o papel. Inclusive, se a Liga das Nações tivesse cumprido seu papel, não existiria a Segunda Guerra Mundial. Não iria existir a Segunda Guerra Mundial. Agora, uma coisa eu quero... Gente, olha aqui, ó. A Liga das Nações... Vamos voltar aqui, ó. A Conferência de Paz de Versalhes cria-se a Liga das Nações. O grande articulador, para agir como mediadora, o grande articulador foi os Estados Unidos. Só que quando chegou lá nos Estados Unidos, o Congresso dos Estados Unidos disse, não, melhor nós ficarmos de fora dessa Liga das Nações. É por isso que a Liga das Nações não vão reunir forças políticas necessárias para cumprir o seu papel. E aí nós temos conflitos surgindo em várias partes do mundo. Conflitos surgindo lá no Japão, conflitos surgindo na América, conflitos surgindo na África, na Ásia ali, e a Liga das Nações nada fazendo. Igualmente esse conflito está hoje aí, lá a Rússia entrando em conflito. Percebam vocês que todos estão de braços cruzados. A Ucrânia está acuada. A Ucrânia foi confiar nos Estados Unidos, que queria levar ela para a OTAN, e agora está acuada. E nós correndo o risco de termos uma terceira guerra mundial. Agora eu quero dizer para vocês. Vem aqui comigo, rapidinho aqui, antes de a gente falar dessa parte. Imagine vocês, os Estados Unidos, ele entra tardiamente, já quase lá no final da guerra, em 1917. Os Estados Unidos, ele começa a se fortalecer mais ainda como país capitalista. E a guerra foi fundamental para os Estados Unidos. Porque agora a Europa está destruída e só os Estados Unidos têm aquele poderio para reconstruir a Europa. E os Estados Unidos vai ganhar muito dinheiro com a guerra. E com o pós-guerra mais ainda. Os Estados Unidos se torna, a partir daí, a principal potência capitalista existente no mundo. Na tela para vocês aí, para a gente ver como é que se dá isso aí. Houve não só um prejuízo pela falta de crescimento da produção e da natalidade, mas também endividamento dos países beligerantes, ou seja, os países que estavam em guerra, Alemanha, Itália, a Rússia tinha saído, né, da guerra, tinha feito a sua revolução. Esses países eles se tornam altamente endividados e eles vão depender muito dos Estados Unidos. A crise e decadência na Europa veio beneficiar os Estados Unidos. Posição de neutralidade durante grande parte da Primeira Guerra Mundial. Os caras foram espertos, só entraram em 1917, quando eles viram que os aliados, onde eles tinham emprestado dinheiro, poderiam perder a guerra. Eles, devido a essa questão financeira, eles vão entrar na guerra. Suprir outro mercado mundial na Ásia e na América Latina ficou também a cargo dos Estados Unidos. A Europa já não tem mais força. A Europa, ela sai da guerra destruída, toda entrincheirada, cheia de buraco de trincheiras por tudo quanto é canto. Sua indústria arrasada, bombardeada, queimada. E a Europa sai completamente desestruturada dessa guerra. Aí entra a figura. Entra a figura dos Estados Unidos, que vai abraçar tudo isso e vai se tornar a principal potência capitalista já existente. Agora são eles que fornecem tudo para a Europa, para a Ásia e para a África. Boa prova para vocês, tá bom? Façam uma boa prova e a gente volta depois já com a unidade 2. Até lá.